Fala, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Cá Entre Nós e esse é o segundo episódio e é uma alegria ter você aqui. Já segue a gente, tá? Deixa o seu like e já compartilha esse link, esse vídeo para outras pessoas. E hoje a nossa convidada é muito especial, né? Uma das minhas melhores amigas e com muita alegria eu convido ela aqui para esse programa, esse podcast. E ela tá se partindo de rir, cara. Qual que é o problema? Dani Cleve! Aquele sonorização assim, ó. Põe aquela musiquinha. Até que enfim chegou o seu dia! Eu não vi a hora, já era pra estar aqui antes. Já. Brincadeira. Meu Deus, ela não perde a oportunidade. Não, Eu não posso perde. ver uma câmera aqui. Ela não pode ver uma câmera, gente do céu. Então, seja bem-vinda, dá oi pro pessoal naquela câmera. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Dani Cleve, mais conhecida por todos por esse nome. E hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui com vocês, junto com a Carla Lima. Isso mesmo, amiga. Então, pessoal, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Estamos aqui com uma filmmaker, né? Nossa Alana, amiga também. tá ali atrás, só nos backstage. E vamos lá, amiga. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Quem você é hoje, quantos anos você tem. Porque, assim, você voltou a morar pra Pitanga agora faz pouco Sim. tempo, né? Faz. Então, vamos fazer as apresentações, né? Aí. Eu sempre morei em Pitanga, né? Mas aí, depois de um tempo, eu saí pra fora, fui pra Maringá pra mim fazer faculdade. Eu cursei Direito. Me formei no final do ano passado. Atualmente sou bacharel em Direito, quase advogada. Quase. Falta... Esse mês a gente resolve esse problema. Eu tenho 22 anos e eu sou um misto de tudo, né? Eu faço um pouco de tudo, né? Eu sou digital influencer, trabalho na Câmara dos Vereadores como assessora legislativa, trabalho na Fazenda com meu pai. Então, eu tô sempre fazendo um pouco de tudo. Agro é top. Agro é top. Agro é pop, agro é top, agro é tudo. Mas que legal. 1001 utilidades. Bombril, né? O famoso bombrilzão. 1001 utilidades. Tava buraco. E assim, e dessas atividades, assim, tem mais uma que teu coração fala mais alto? Eu não sei, assim, eu não consigo definir, porque eu acredito que Deus coloca na vida alguns propósitos, né? E eu sinto que eu tenho vários propósitos nessa vida, que eu sou uma pessoa que eu vim pra fazer a diferença. Pra brilhar. Eu e minha amiga Tiaga, a gente veio pra brilhar nessa cidade. Eu falo isso porque, assim, eu sinto isso dentro de mim, sabe? Porque, assim, Deus, ele coloca algumas coisas... É que, assim, vocês vão ver eu falar muito de Deus, porque Deus é muito importante pra mim. E eu falo de boca cheia que quem me aproximou de Deus foi ela, Carla Lima. A paz do Senhor esteja convosco. E, assim, ela me aproximou muito de Deus. Ela teve comigo num momento muito difícil da minha vida. Não sei se todo mundo sabe. Eu perdi meu namorado faz pouco tempo. E, assim, depois daquele momento, eu não queria que minha vida acabasse ali, porque eu acredito que não ia ser isso que ele ia querer. E aí eu tive mais gana ainda para continuar a viver e ser melhor ainda. E eu só pude ter isso porque Deus estava sempre do meu lado e as pessoas que eu amo também estavam sempre do meu lado, me apoiando. Mas, assim, eu falo que Deus é extremamente importante na vida das pessoas porque ele tem um diferencial e ele te traz, assim, ele te aviva muitas coisas, ele te dá muitas explicações. Assim, eu não me questionei por muito tempo por que as coisas aconteceram na minha vida dessa forma. Eu logo tive entendimento porque, assim... Deus foi tão bom comigo que ele me deu esse entendimento e eu me sinto realizada porque tem pessoas que elas sofrem a vida inteira sem entender os motivos que as coisas acontecem na vida delas, esses marasmos que acontecem. E tem aquela frase, né, que ventos fortes fazem bons marinheiros. Então eu sempre acredito nisso. E isso só me deu mais força para ser mais forte e estar aqui. E eu não quero parar aqui, eu quero ir muito longe. E eu não quero ficar com isso guardado dentro de mim, porque eu acredito que as coisas acontecem na nossa vida e Deus não quer que isso fique guardado dentro de mim. Sim. Que eu não passe pra frente, que eu não passe o que eu senti ou como que eu fiz, como que eu lidei para as pessoas. Porque, assim, às vezes a gente não sabe o que o próximo tá passando. E o que acontece? O que ele tá passando, às vezes, foi o que eu passei de uma outra forma. Ou porque até ninguém passa o mesmo, né? A dor do outro não é a mesma do outro. Mas tem algumas semelhanças que você pode estar contribuindo e ajudando a pessoa, né? Exatamente. E eu acredito que, assim,
vencer, você vencer isso, você não basta só vencer. Você tem que vencer e falar o porquê, como foi. Porque o eu falar, às vezes, ajuda você em outros problemas que não tem nada a ver com o que eu passei. E, assim, é isso que eu sinto que eu tenho que fazer. É por isso que eu quis falar isso aqui nesse podcast. Eu queria trazer isso porque é uma coisa, assim, que eu acho que foi um ponto, assim, que foi primordial na minha vida e que me fez ter um entendimento muito grande. Já que você tocou nessa parte de Deus, espiritual, né? Conta pra mim, assim, se teve um divisor na sua vida, quando você entendeu mais sobre Deus, como que foi, assim, um antes e um depois, sabe? Como que era a tua vida antes disso e agora depois? É uma coisa muito doida, porque, assim, cara, doido, né? eu não vi, assim, a vida não tinha tanto sentido quanto tem hoje. Eu não falava de propósito, eu não enxergava propósito nas coisas, eu só vivia. Um dia eu falava, eu quero ser advogada, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e pronto, acabou. Eu não entendia o porquê disso. E assim, tanto a terapia, que eu acho extremamente importante, quanto essa proximidade com Deus que me trouxe tudo que aconteceu na minha vida, me mostrou isso. Ela me mostrou o seguinte, né? Ela me mostrou... Daniela, olha, por que isso está acontecendo? Tem algo por trás disso? Tem algo muito maior por trás disso. Isso é só um grãozinho de areia numa imensidão num deserto. E aí eu comecei a olhar e pensar assim, poxa, cara, tá, mas o porquê que eu quero fazer isso? O porquê que eu vou fazer isso? E eu lembro que nas minhas sessões de terapia eu sempre falava assim... eu faço isso pra ajudar, porque eu quero ajudar as pessoas e ajudar as pessoas. E eu sempre falava isso, e minha terapeuta falava assim, nossa, Daniela, você sempre fala, você pensa muito nos outros. E aí quando começou tudo a se desenrolar, eu comecei a pensar, tipo, cara, essa é a minha missão na Terra. Não sei como ainda, a gente vai descobrindo de acordo com o tempo, mas a gente vai vendo que aonde eu chegar na vida da pessoa, eu vou... semear alguma coisa, né? Exatamente. E aí, aquele dia que eu fui na igreja com você, eu me questionava algumas coisas que, assim, eu falava pros outros e às vezes as pessoas que não têm tanto propósito, elas não entendem o que é falar isso. Essa profundidade de você entender o porquê da vida e essa imensidão, né? E aí eu comecei a me questionar, tipo, você é narcisista, você se acha e não sei o quê. E eu comecei... Ela tem uns traços, viu? Eu comecei a me questionar isso, sabe? Eu comecei a me questionar, tipo, será que eu me acho demais nessa questão? E aí... Deus veio até mim através de uma pessoa e ele falou comigo. Ele falou, assim, que eu faria diferença na vida das pessoas. E por onde eu passar, eu seria luz. E aí, que eu ajudaria muitas pessoas. E aquilo, assim, só confirmou. E o meu coração... até me emocionou. Ela chorou, já desabou de chorar. Meu coração... chorar, a menina chegou aqui, ó, sem hidratação no corpo. Meu coração ardia, porque... era isso que eu sentia. Que, assim, a minha missão na Terra, no dia de hoje, meu propósito é ajudar as pessoas. Onde eu passar, eu vou ajudar de alguma forma, eu vou marcar. Eu não vou ser uma pessoa que vou ser esquecida. Eu vou ser lembrada eternamente. Ter um legado, né? Exatamente, eu vou ter um legado eternamente. Não um legado de patrimônio, porque eu acho que isso não é o que importa na Terra, não é o que importa no propósito. É um legado de pessoa, de ser quem você é, o que você trouxe, o que você agregou na vida de uma pessoa. É você pensar assim, tipo, nossa, não vejo mais aquela pessoa, mas nossa, ela fez a diferença na minha vida. E é isso que eu quero pra mim, sabe? E a partir do momento que eu me imergi com essa conexão com Deus, eu comecei a enxergar muito mais a fundo a motivação do porquê as coisas aconteciam na minha vida e na vida dos outros, nos demais perto a mim. E assim, eu comecei a ter mais empatia e entender tudo, assim, tipo, tudo foi como se fosse, assim, um quebra-cabeça e tudo fosse unindo, assim. E hoje eu sinto que eu vivo intensamente todos os dias. Eu não vivo por viver. Eu não vivo, um dia de cada vez. Eu vivo. Não tem como explicar. Eu vivo assim, ardendo. Eu vivo que eu sei que se amanhã eu não estiver aqui, eu não tenho arrependimento nenhum, porque eu sei que eu estou cumprindo meu propósito. E eu aceito todos os marasmos que vierem pra frente, porque eu entendo que
Deus quer o melhor pra mim e Ele quer me ensinar alguma coisa. Então, basta você pegar tudo que acontece de ruim com você e você usar como combustível e não guardar pra você ficar triste, entrar numa depressão, que é o que muitas vezes Sim. acontece. E eu botei na minha cabeça desde aquele dia, porque eu tive uma conversa, né, com ele, e eu botei na minha cabeça, assim, que isso não ia acontecer comigo. E que eu ia quebrar esse ciclo e que isso ia ser diferente. Então, olhe pra você, cuide de você, olhe pra Deus, se conecte com Deus, entenda o que tem por trás de tudo isso, pra você ter esse entendimento maior, pra você não se perder nessa doença que é o mal do século hoje, que é a depressão. Sim, né? E agrega muitas outras coisas. Ansiedade, medo, pânico, né? A pessoa não quer mais viver, às vezes. Muitos traumas. Eu não digo que eu não carrego traumas, porque é super natural Sim, carregar traumas, é de super normal. todos, é do todo ser humano, mas assim, eu tento levar a vida da melhor forma possível e assim, e eu sinto que eu tô levando da melhor forma possível e Sim. assim, eu sinto que eu tô indo no caminho certo. Amém, glória a Deus. Olha que testemunho, gente. Pega pra você essa palavra dessa irmã que tá aqui. E, amiga, assim, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre esse relacionamento com Deus. Quando que você teve uma experiência com o Espírito Santo, assim? Eu tive. Foi assim, o que acontece? Quando aconteceu tudo comigo, eu abri uma sede de conhecimento em mim. Verdade, eu lembro. Meu Deus do céu. Menina comeu uns 20 livros. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estudou muito, eu sempre li muito. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Eu gosto de conhecimento e eu quero aprender cada vez mais de tudo um pouco. Porque, assim, sempre quando falo, eles brincam comigo. A Daniela, onde ela chegar, ela vai conversar com a pessoa mais velha, com a criança, Verdade. com o adolescente, com todos. E eu vou falar de diversos assuntos, porque eu sou assim. É a minha personalidade, é o meu jeito. E daí, assim, eu comecei a ter muita curiosidade, mas, assim, várias curiosidades de, tipo assim, religião, política, várias outras coisas. Então, Porque gera muito questionamento, né? sim, você fica, tipo, tentando buscar um porquê que as Uma coisas... resposta. E aí, tipo assim, eu acho que foi até por isso que eu ressignifiquei. Eu todo dia... Eu tô como eu tô no dia de hoje pela forma como eu lidei as coisas, sabe? Porque, assim, eu tive que engolir tudo a seco e falar, não, eu tenho que voltar, porque eu tinha que terminar uma graduação de 5 anos, eu tinha que conquistar um dos meus maiores sonhos, que era a faixa preta, de 15 anos do esporte que eu praticava, que eu sou faixa preta hoje de judô. Eu tenho esse título e eu falo com a maior honra do mundo. E eu também sou formada, então, assim, apesar de tudo que aconteceu na minha vida, graças a Deus eu consegui realizar os meus maiores sonhos até então. Falta só um, mas estamos indo aí no caminho. E aí, assim, eu comecei a estudar muito e ler muito. E aí eu comecei a ler um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo, é isso, né? Isso, do Benny Hinn. Isso. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. E Eu indico esse livro pra todo mundo. eu comecei a ler que assim, eu não sou uma pessoa que eu sou muito adepta à igreja, assim, você sabe disso. E eu não sei se o pessoal sabe, mas tá sabendo agora. Mas eu sou uma pessoa que eu me conecto com Deus, porque assim, eu entendo que Deus tá na gente. A gente é a casa de Deus. E a gente tem que estar com esse corpo puro pra Deus habitar dentro da gente, né? Pra ter esse espírito dentro da gente. E aí, o que acontece? Aí eu comecei a estudar muito e pensar. E aí um dia, quando eu tava falando, inclusive, com você, e eu tava falando desse negócio de propósito. Porque esse link do propósito, dessa questão de, tipo, essa coisa maior da vida veio depois de tudo que aconteceu comigo. Cara, esse negócio de propósito é muito forte, né? Porque quando você entende o teu propósito, você não tá mais perdido, né? Sim. Você tá... Tipo, é como se você fosse cego. Sim. E aí, tirassem uma venda de você e você fica assim, cara, como assim? Como que eu nunca vi isso antes? Como eu não enxergava isso? Cara, como que eu vivi a minha vida? Quantos anos da minha vida? E, assim, em vão, entre aspas. Sim. Porque... E agora eu sei o meu propósito, eu sei porque eu tô aqui. E assim, não é com todo mundo que a gente consegue ter essa conversa de propósito, né? Porque não é todo mundo que entende o seu propósito. Porque as pessoas têm um pensamento, tipo, crescer, casar, ter uma casa e um filho e morrer.
aposentar e morrer, né? E a vida é Ou muito... ganhar dinheiro e trabalhar e Isso. curtir a vida e acabou. Isso, e a vida é muito mais que isso, né? Quando a gente entende que Deus tem algo através da nossa vida, é muito maior que isso, né? Quando Sim. você consegue falar de Deus para uma pessoa e aquela pessoa ter uma mudança de vida, isso é maravilhoso, né? Eu acho que Deus me trouxe na Terra só por causa dela. E aí eu comecei a estudar e eu lembro que, assim, uma semana depois do que aconteceu, né? Era meu aniversário e a Carla, ela chegou e ela me deu um presente, foi uma Bíblia, a Bíblia da Mulher. E eu comecei a ler a Bíblia, porque, assim, eu me deu muita curiosidade. E eu também tenho uma curiosidade, tipo, tanto essa questão também financeira, tudo, eu gosto de estudar muita coisa. E sempre falam que um dos livros mais importantes que você deve ler pra essa questão financeira é a Bíblia, porque das pessoas mais ricas da antiguidade era Salomão. E aí eu comecei a ler pra tentar entender muita coisa, não só isso, né? E aí eu comecei a ler, eu li esse livro do Bom Dia Espírito Santo, e um dia eu tava falando de propósito num áudio. E aí eu vivenciei, assim, vivamente, que parecia que não era eu que tava falando aquilo, né? Mas não que não era eu, mas que tinha alguém confirmando pra mim o que era o meu propósito, o que eu tava falando, desse negócio que eu sempre falo, de ajudar as pessoas, que eu faria a diferença, que eu não serei esquecida. E eu senti um avivamento, algo queimando dentro de mim, confirmando, e eu comecei a rir e chorar, e falava assim, como assim? O que eu tô sentindo? Isso é mágico e tal. E eu já senti mais de uma vez, né? Falando do meu propósito. E aí, a outra vez que eu falei agora, né? Que foi a pessoa que chegou através de mim e ela falou isso. Ela falou assim, você será a luz na sua família, você será a luz na vida das pessoas. E aí, ela avivou de novo. E eu senti tudo aquilo de novo. Eu chorava, caía assim. Aquele dia que essa pessoa chegou pra mim, eu chorava tanto, que eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, que lavava, assim, o meu corpo. E foi mágico, porque, assim, você descobriu o teu propósito e você ter a confirmação. E, assim, não tem como ser coincidência. Não. Como que uma pessoa que não me conhece, nunca me viu na vida, porque era a primeira vez que eu tava indo na igreja, ela chegar pra mim e ela me falar o que eu sinto dentro do meu coração. É só o Deus. Espírito Santo, É só Espírito né? Santo. Não tem, entendeu? Não tem como. Não tem Ai, explicação. que lindo! Ai, gente, é muito lindo mesmo, né? Viver essas experiências com o Espírito Santo e que ele possa te proporcionar muitas outras, E né? aí, assim, eu entendi também que eu sempre tive o dom da comunicação. Eu falo muito bem, né? Muito, gente. Eu já tô quase falando. Top. Eu tenho a questão, até falando do meu amigo, ele falou assim, cara, você tem o dom da oratória. Eu falei assim, eu não sei, nasceu comigo. Porque quando eu era criança, eu tinha bem pouquinhos anos e eu era novinha. E aí eu lembro que eu falava muito, sempre falei muito, né? E aí minha mãe falava assim, Daniela, você engoliu um rádio? Aí eu falava assim, não, mãe, eu não engoli um rádio. Essa vai pra você, mãe, essa história aí. E aí, eu sempre fui uma pessoa que falei muito, então, tipo, sempre tive essa facilidade na comunicação. E eu entendo hoje que tudo tá linkado, né? Porque, assim, eu escolhi uma profissão que tem a comunicação muito à tona, que é a advocacia, você advogar. Precisa falar, né? Exatamente. Você precisa defender, você precisa argumentar. Tipo, Exatamente. Eu acho que já não daria. Você precisa ter esse dom aí, você precisa ter essa questão do você falar e falar bem, e ter postura. Até gesticular, né? Vocês vão ver, eu gesticulo muito pra falar, é normal. E aí, assim, ter essa postura pra falar. E aí, eu lembro que, como eu tinha essa facilidade na comunicação, eu virei digital influencer também, né? E daí, assim, eu comecei a fazer essa divulgação e tal. E aí, quando eu tive essa virada de chave, eu percebi que eu tinha parado, né? Porque eu pensei, porque assim, tudo são fases, estações, né? Sim. A gente, às vezes, tem que pausar alguns sonhos da gente pra realizar outros, né? Quando a gente não consegue fazer esse andamento junto. E aí eu pausei essa vida de influenciadora, de divulgação, pra focar na graduação. E aí eu lembro que eu falei assim, eu pensei assim comigo, quando eu tive essa virada de chave do propósito, eu pensei, cara, entendi o porquê que Deus me colocou pra ser assim. E por que tantas pessoas falavam assim, nossa, Dani, você alegra meu dia, você faz a diferença, você brinca. E aí eu comecei a pensar nisso, e eu pensei, nossa, eu tenho o dom da comunicação, Deus me deu esse dom. E esse é um dos motivos de eu ter esse propósito,
gosto, sabe? Sim, uau, exatamente. Fantástico. E falando assim, agora você falou da digital influencer, né? Como que começou, né? Porque, né, todo mundo às vezes não sabe, a maioria das pessoas, não sei, né? Como que começou essa a tua vida no Instagram de digital influencer? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de tirar muita foto, sempre fui uma pessoa que sempre fui muito exposta nas redes, porque eu sempre gostei disso. Uhum. É o meu jeito e, enfim, é assim que vamos ser. Você tem facilidade. E eu sempre gostei de expor minha vida nas redes. Motivação, não sei, sempre gostei. Enfim. Até na merda, tô colocando. É sobre isso, porque a gente gera empatia, Né? identidade, então faz Exatamente. parte. Aí o que acontece, né? Eu comecei eu tirava bastante foto e tal. Eu tirava foto na fazenda. E aí uma amiga minha falou assim, viu? Por que você não tá vindo uma, eu falei assim, não, tem umas páginas dessa parte do agro vindo me procurar pra tirar. Eu tô pedindo pra nossa assistente fazer um stories. Desculpa. Tinha umas páginas que vinham pedir pra postar minha foto, né? Eu pensava assim, Aham. nossa, cara, eu não vou deixar essa pessoa, tipo, vir e usar minha foto e tal. Vou Minha roubar amiga meus falou órgãos. assim, Eu falava assim, não vou deixar. Daí minha amiga falou assim, não, larga a mão de ser besta. Deixa assim, deixa eles pegar e postar sua foto, porque eles vão estar te divulgando e tal. Você vai estar gerando engajamento e tal. E aí eu comecei a deixar. E nisso, o que aconteceu? Várias páginas vieram me procurando e tal e tal. Foi um começo bem... Não foi no início do Instagram isso, né? Não, né? Não, já fazia um tempo. Já Foi... tinha Instagram. Faz mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Aí o que aconteceu, né? Aí eles começaram a me procurar, e aí essas páginas às vezes tinham uma marca de uma coisa e outra. Daí começou assim, eu vou enviar pra você. Aí, beleza, né? E aí, assim, eu chegava pra mim e, tipo assim, era algo muito novo. Ninguém na cidade fazia divulgação. Então, ninguém. Eu fui uma das primeiras. Pioneira. Pioneira. E aí, assim, me gerava, tipo, um desconforto. Como eu vou fazer isso? Porque era algo muito novo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei muito grande, pensei lá na frente. E então, eu sempre tava muito atualizada, estudando e vendo. E eu vi que isso já era tendência, essa questão de divulgação, digital influencer, já era tendência há muito tempo lá fora, em outras cidades maiores. Eu falei assim, não, eu vou trazer isso pra cidade. E aí eu comecei, como eu já expunha a minha vida, né? Eu comecei a fazer essas divulgações e tal. E aí, pessoal do céu. Pessoal. Começou. Aí começou o povo falar mal, né? Porque é sempre assim. No começo, todo mundo fala mal de você. Pior. Ninguém acredita que você vai conseguir. Ainda mais quando é algo novo, exatamente. Né? Quando você é uma pessoa fora da curva, quando você quer fazer algo diferente, ninguém acredita em você. Todo mundo te zoa, porque assim, você é diferente dos iguais, de todos, diferente dos iguais. Não, é porque você assim, você tem um diferencial e a pessoa ela não te quer ver, infelizmente é a verdade do ser humano. Ela não te quer ver melhor que ela. Então ela tenta te parar. E aí eu lembro que assim, o pessoal falava muito mal de mim, muito mal de mim. Nossa. Falavam mal de mim no Twitter. Contando que hoje, quem tem Twitter, tudo bem, mas eu não tenho Twitter porque eu achava uma rede social muito tóxica. E aí, assim, eu lembro que o pessoal falava, uma época eu baixei o Twitter, comecei a olhar o Twitter, e aí aquilo me machucava tanto, sabe? Uhum. Vem dar oi. Vem dar oi. E aquilo me machucava tanto, sabe? E aí o pessoal começou a falar abertamente meu nome. Sério? Não, a Dani Cleve. Ai, o que ela pensa que ela tá fazendo da vida dela? Gente, eu nunca tive Twitter. Eu já tentei ter, mas é um negócio que eu não... Eu não consigo, porque eu sou eu. Se eu quero falar, eu falo você nos tem que stories. seguir a pessoa e ela te seguir pra você ver quando... não sei, eu não gosto. Mexer no Twitter. E aí eles falavam mal assim de mim e falavam assim, não, que a Daniela Cleve faz isso, a Daniela Cleve... Porque assim, pra quem não sabe, meu nome é Daniela Kloster Cleve, mas eu preferi colocar Daniela Cleve, que era mais fácil. Então virou meu nome de carteira registrada, né? E aí, assim, o pessoal me chamava assim e falava, não, ela... E assim, o pessoal mandava print pra mim. Falava, olha, Dani, estão falando mal de você, estão fazendo isso. O que eles falavam ele falava que eu era ridícula, que eu era sem noção. Você tinha quantos
quantos anos nessa época? Eu tinha lá uns 16 anos, mais ou menos. Aí começa, né? E aí, assim, tipo, cara, é uma fase, querendo ou não, meio fim de adolescência, né? É meio Que a adolescência. gente fica, E né? a gente já fica meio baleadão, né? E daí, assim, o povo vem e te pauleia. E aí eu lembro que, cara, eu chorava, eu ficava mega triste. E aí aconteceu umas coisas, assim, muito chatas, que eu perdi algumas amizades, que até algumas amizades minhas foram pessoas que falaram mal de mim no Twitter, e foi, assim, um choque muito grande pra mim. E aí, logo, eu fui embora pra Maringá. Então, eu cortei todo esse ciclo. E aí, assim, pra mim, foi, assim, uma época muito de solidão, assim. E aí, assim, foi um começo muito difícil. Mas aí, eu via as blogueiras de Maringá, eu via o pessoal, assim, de Guarapuava, fazendo as coisas. E eu pensava assim, cara, eu não vou parar. Eu não vou deixar ninguém me parar. E assim, hoje, com o entendimento que eu tenho de propósito, eu vejo, né? A força que vinha dentro de mim. Quando me falavam mais, me dava mais gana pra fazer. Quando me zoavam mais, me dava mais vontade de fazer. Eu comecei, assim, tirando foto, escrevendo. Depois eu comecei falando. E aí comecei mostrando a minha cara. E, cara, era encaminhamento, era gente zoando, era comentário e tudo. E, assim, eu peguei e falei assim, não vou ligar. O importante é que eu sou feliz, que eu tô fazendo isso. E é isso quando você tá autorrealizado, você tá fazendo algo que você sonha, algo assim que você não liga mais pra opinião alheia. E aí eu comecei, assim, hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu olho assim, né, com um sentimento de dó. Que pena que eles pensam assim. Eu não preciso ser assim, eu não preciso diminuir os outros. E eu botei na minha cabeça, se alguém começar a querer fazer igual eu vou ajudar. Exatamente. Porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Porque assim, aí você vira a chave, você vira o ciclo, você corta o mal pela raiz. E aí eu comecei a não ligar. Aí eles pararam de se importar comigo. Aí eles foram pra outras. Só que aí o que acontecia? Quando eles começavam a falar mal de outra menina, eu ia atrás dela e eu começava a falar com ela, gravar, postar coisa com ela, fazer amizade, fazer grupo. Porque eu não ia deixar essas pessoas que, desculpa falar, mas são inúteis. É verdade, elas são inúteis. Eu queria só saber quem são. Elas não agregam a nada na vida das pessoas. Não, mas não são pessoas específicas, mas são as pessoas que elas querem... Os haters. Elas querem parar o sonho... Você teve haters? Eu já tive. Elas querem parar o sonho dos outros. Acho que não tive. Então, faz parte. Não, acho que você já teve. Já? Eles querem parar os sonhos dos outros. Não, depois a gente fala. Cara, Miga, eu sou uma pessoa que não ligo pra quem vê meus stories, pra quem comer. Gente, a Dani sabe, eu não comento foto de ninguém, né? É uma vergonha. Sim. Mas é meu jeito, gente. Perdão. Quero pedir aqui em rede nacional. Porque eu sou uma pessoa totalmente desligada. TDAH, né? Sim. É o TDAH. Porque, gente, eu não ligo se tem curtida, se tem seguidor, se não... Cara... Eu me importava muito com isso, porque como gerou esse negócio, então eu pensava nessa expectativa. E hoje não. Hoje eu vejo que, assim, quando eu parei de divulgar e voltei, eu pensei assim, nossa, eu quero postar, eu gostei. Teve 10 curtidas, foi a mãe e a avó que curtiu, não tô preocupada. É o começo, eu cara. me achei, não, mas eu me achei linda, perdi seguidor, não tem importância. Gente, eu quero deixar um recado pra você, se é seu sonho, corre atrás, indiferente se você tem 1, 2, 3, 500, 600, 6 mil, 7 mil. Enfim, você corra atrás dos seus sonhos e faça acontecer. Não liga se é sua mãe ou a avó que comenta, é assim que começa. Graças a Deus que tua família tá aí pra te apoiar, né? Então, assim, não para teus sonhos por causa disso. E aí eu lembro que eu virei essa chave na questão disso, sabe? E aí eu não liguei e eu apoiei essas pessoas. E eu pensei assim comigo, eu nunca vou ser assim. Diferente dos iguais. Diferentes iguais. Porque, né, gente, a gente tem que entender que todo mundo tem que ter um espaço, e, né? Exatamente. E, cara, e parar, o povo vai cuidar da sua vida. Exatamente, eu não vejo essa necessidade de competição, essa necessidade de rebaixar alguém para se fazer... E sabe qual que é o problema? As pessoas hoje em dia, às vezes, elas têm baixa autoestima, elas têm problemas com elas mesmas, porque elas não fazem terapia. E aí, o que acontece? Elas pegam e elas derrubam os seus problemas no outro. E aí, o que acontece? Elas querem rebaixar o outro, elas querem tratar o outro mal por uma questão que é um problema com elas. E assim, eu não tenho problema com ninguém, não tenho inimizade com ninguém. Se a pessoa não gosta de mim, não sei por quê. Eu sinto muito, porque eu gosto dela e eu vou ligar, não tô ligando. Eu sempre vou gostar dela. Dani, conta pra gente assim... qual parte você acha importante na digital influencer? Assim, o que tem que ser? Como que tem que ser para ser uma digital influencer? Você com a tua experiência aí do Instagram,
Como foi assim pra você? Entendeu? Tem Você entendeu, né? Manda. Fala, chora, coração. Conta essa experiência. Então, eu acredito que tem que ser uma pessoa que seja comunicativa. Não tenha muita vergonha de se expor nas redes, porque querendo ou não, pra você estar nesse meio, você vai ter que se expor. E assim, as pessoas não querem ver só a divulgação. Elas querem ver o seu dia a dia, que às vezes é até o mais importante. Por isso que hoje, uma das pessoas que está mais estourada no marketing é a Virgínia. Porque o que acontece? Ela mostra o dia a dia dela. Ela mostra as filhas, ela mostrou a gravidez, ela mostra o marido, ela mostra a rotina. E aí, dentro disso, ela vai botando Exatamente. E aí ela coloca aquelas publis ocultas. Que ela que nem também precisa, né? Mas assim, eu vou dizer uma coisa. A gente tem que também tomar cuidado, porque tem algumas legislações vigentes que isso é proibido. Agora entra a parte advogada. Entra a parte do advogado. Porque assim, eu fiz meu TCC em torno, né, da responsabilidade civil das digitais influencers nas mídias digitais na atualidade. Bem curtinho o nome do tema, né? Nossa, mas, que é isso? Que demônio é esse? Mas aí, quando eu pesquisei, né, essa questão das digitais influencers, eu vi muito isso sobre a publicação, essa publicidade oculta, que ela pode ser, como é que fala? Denunciada. Mas como que é essa publicidade oculta? Dá um exemplo. É que assim, ó, por exemplo, eu chego, vou fazer propaganda desse celular específico. E esse celular aqui da minha rotina, maravilhoso. E eu falo como se ele fosse uma dica. E no final das contas, eu tô tentando incutir, enganar o consumidor, e isso é uma divulgação. Eu quero vender esse celular para a pessoa. Porque assim, toda publicação, segundo orientações, que a gente tem a legislação vigente no nosso país, ela tem que ter essa visualização. Está escrito publi, ad, alguma coisa assim, alguma hashtag, tanto nos stories quanto no feed. Não é o que todo mundo faz. Meu Deus, tipo, se eu estiver divulgando esse copo d'água, eu preciso explicar que eu estou divulgando esse copo d'água. Porque você tá ganhando através disso, entendeu? Por isso que tem publicação paga. Exatamente. Lá no Instagram. Também, né? E aí gera menor um problema, né? Porque assim que acontece, eu não tô... como é que fala? Eu não tô ocultando que eu tô te vendendo. Porque o que acontece? Às vezes, é a mesma coisa aquela questão da venda casada. Isso é uma venda oculta. Eu tô te vendendo um produto, mas aí eu não tô te dizendo que eu tô te vendendo, entendeu? Eu tô te enganando. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele sempre vem pra proteger o consumidor. Então, também tem isso e outras orientações. Só que é algo muito novo. Mas vocês fiquem ligados que no decorrer, assim, que o país for se desenvolvendo, eu acredito, e essa área for se desenvolvendo, exatamente. Né? Eu acredito que isso vai ser uma coisa que vai ser vislumbrada por alguém, vai ter uma legislação, vai ter uma penalização diferenciada. Então, assim, a gente tem que estar acordando e abrindo os olhos para o que vem de fora. Já é uma profissão, né? Tipo, já é só uma não profissão. Tem carteira assinada? Não, assim, é um profissional, é um profissional liberal, né? É a mesma coisa, tipo, eu venho na sua casa e eu faço uma pintura. Eu não tenho uma carteira assinada. Ela é como se fosse um autônomo. Porque a pessoa tem um investimento, ela faz um curso. E eu, nas minhas pesquisas, eu achei extremamente interessante. Você acredita que já teve, não tem mais, mas na faculdade, teve uma faculdade de digital influencer. Sério? Teve um curso. Quantos anos? Era 1 ano, acho que a duração do curso, e era lá em Recife, em Pernambuco. Mas hoje em dia tem os cursos online. Mas era uma faculdade, numa graduação, uma faculdade mesmo, por exemplo, o Unicesumar, ele tinha o curso digital influencer. Eu achei muito diferente, porque eu tive que fazer muita pesquisa, né? Porque eu escolhi um tema muito novo no meu TCC, né? E aí, assim, que foi... Eu pensei assim, cara, eu quero... Como eu falei, eu sou diferente, eu quero fazer algo diferente. Eu não quero fazer algo batido, eu quero fazer algo que é diferente para as outras pessoas ter conhecimento. Porque, assim, eu pensei assim, vou escrever algo diferente do normal, do que já tem. Vou sofrer para fazer? Vou, porque não tem legislação, não tem livro. Mas já tem tal. artigos sobre isso? Tem alguns artigos científicos no Brasil e muitos de fora. E aí tem algumas analogias, assim, tipo, que faz uma comparação ou outra, mas não tem nada muito concreto. E, assim, a lei é muito vaga também. Então, assim, eu pensei assim, sabe que pode parecer presunçoso, mas eu pensei assim, eu vou escrever isso, porque quem sabe um dia alguém vai escrever um livro, vai pensar coisa, e aí às vezes um político pensa, putz, olha, através disso, vou fazer uma lei através disso. E aí, assim, porque assim, eu acredito que eu quero agregar, né? E aí, assim, e é uma área que eu gosto muito, eu acho que é uma área que tá em alta, uma área que dá pra aprender muito, essa questão das divulgações, que assim, hoje, a questão das vendas, elas ficaram muito em relação a essa questão da divulgação.
Muito online, né? Muito Instagram. Hoje em dia, toda loja é 50%, Sim. 80% venda por Exatamente. Instagram. O WhatsApp, essa questão dessa facilidade, a pandemia trouxe muito isso pra gente, né? Essa questão da facilidade e a gente ter que entrar nesse meio digital, né? Que a gente às vezes era um pouco meio atrasado nessa questão. A gente vai trazer uma moça que vai falar sobre marketing digital. Extremamente interessante, porque é um assunto que está extremamente em alta. E eu acho de grande valia para as pessoas escutarem, aprenderem. Porque, assim, eu vejo hoje que algumas empresas elas não têm essa visão de mercado, dessa questão de divulgação. Elas ainda estão pensando muito no passado, nessa questão. E aí, quando elas chegam nesse mundo digital, elas querem, vamos vender. Eu vou te contratar como influenciadora para você divulgar que é a minha loja, minha marca, meu produto, mas eu quero retorno de venda. Você tinha essa cobrança? Se você não trouxesse cliente para a empresa? Assim, nunca ninguém me falou, você não vendeu, você não trouxe nada. Mas assim, eu sempre fiz muito assim, vamos fazer um cupom de desconto, porque você vê meu resultado e tal. Mas eu sempre tentei deixar o mais claro possível que o importante não é a venda. É igual eu sempre falo, né? Quem é visto é lembrado. Eu já falei isso várias vezes. E assim, eu acho de extrema importância essa divulgação. Porque assim, cara, não é só a venda. Quando você joga um anúncio na rádio, você sabe se você vai vender, se você vai marcar algum horário, se você vai fazer alguma coisa. Você não tem esse entendimento. Só que assim, às vezes, na nossa cidade, assim, eles olham isso com um outro olhar. E aí eles veem a divulgação e pensam assim, eu contratei a Dani Cleve e assim, não veio venda. E aí, assim, ela não deu resultado. Mas não é isso. Você já olhou quantos seguidores você ganhou? Você já olhou quantas pessoas entraram no seu perfil? Você já olhou que, às vezes, alguém vai na sua loja, vai comprar alguma coisa e não vai falar que foi indicação minha, que viu no meu perfil? Sim. E assim... Ou vai no outro mês, vai no outro. Exatamente. Ou viu alguma vez. Ou porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou procurada como referência para algumas coisas, porque eu conheço muitas pessoas, né? E aí eles chegam assim, Dani, me indica aonde eu corto o cabelo. E às vezes eu nem tenho parceria, mas eu falo, vai lá, me indica aonde eu faço unha, aonde eu compro tal coisa, e eu vou falando. E assim, eu acho muito legal essa questão esse link, sabe, que a gente vai fazendo. E assim, eu vejo que a divulgação em si não é o vender. Ela é o marketing, ela fazer essa divulgação, você ser visto, você ser movimentado, você não ser esquecido. É igual assim, a gente sempre bate na marca, bate, fala. Igual, você pesquisa, referência não sei aonde, você já sabe o que é. Você vê a pessoa, você vê os produtos, você sabe onde procurar. Então, assim, eu vejo assim que às vezes as empresas têm essa visão meio assim... não tão concreta, que não é a venda quando você contrata uma digital influencer, é a divulgação, é o que ela traz por isso, assim, você pensa assim, nossa, e aí assim, não tem também pra mim, eu não entendo essa questão de competição, eu não vou contratar, porque, o que você acha da Carla Lima pra contratar? Aí eu falo assim, não, contrata só eu. Não, eu vou falar assim, contrata ela também, porque ela tem um nicho diferente de mim. Porque assim, todas as meninas e os meninos que a gente tem aqui na cidade e fora que trabalham, todo mundo tem um público diferente. Não dá pra dizer que o nicho é igual. Eu sou uma pessoa com a minha personalidade, eu sou totalmente diferente de você. Mesmo a gente sendo próxima, amiga, tendo muitos pontos parecidos, o nosso público é diferente. Então, eu sempre bato na tecla. E eu acho, assim, de extrema importância, vocês, empresas que estão assistindo, contratarem um pessoal para gerenciar essa parte do marketing e não medir esforços e não querer também colocar preço no serviço dos outros, que eu acho isso extremamente chato. Assim, a pessoa chegar e falar assim, mas você cobra muito caro, você podia fazer mais barato. E eu acredito que muitas pessoas que trabalham nesse meio já ouviram isso. E aí, assim, eu vou chegar na sua loja e falar assim, nossa, o teu produto tá muito caro. O que é chato é você colocar o preço no serviço do outro. Você não pode invadir isso. Se você não concorda, fala, não cabe no meu orçamento, mas eu quero fechar com você, depois a gente conversa. Ou agradece, fecha com outro. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente aberta. Se você chegar e falar assim, Dani, eu quero fechar com você. Qual que é o seu valor? Vou falar meu valor. E a pessoa fala assim pra mim, não dá pra fechar. E ela fechar com outro, ok, não tenho problema nenhum. Vou ficar magoada quanto a isso. Sim. Porque assim, a pessoa tem a liberalidade dela. E o que você acha das permutas?
Eu acho, assim, uma coisa, às vezes, que é bom e ruim, sabe? Né? Porque, assim, eu vejo assim, é bom porque você faz uma troca de uma coisa que te interessa. Você precisa, né? Assim, tipo assim, às vezes nem sempre que você precisa. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas, elas querem fazer pra dizer que elas estão trabalhando. Opa, bati no microfone. Elas querem fazer pra dizer que elas estão trabalhando e fazendo divulgação e tal. E eu acho assim que eu já fiz, eu já cheguei a fazer algumas perguntas assim que eu já olho assim, tipo, cara, mas isso não me alinhava tanto. Por que que eu fechei, sabe? Tipo assim, eu olho pra mim, eu vejo que às vezes eu tive defeitos, que eu não sou perfeita, todo ser humano é imperfeito, né? E aí eu vejo assim, tipo, cara, por que que eu fiz isso, sabe? E eu acho assim que hoje o primordial é você olhar assim, tá bom, vamos fazer uma pergunta, fazer uma divulgação. Isso se identifica comigo? É de propósito. Isso tem a ver com o meu perfil? E aí, assim, você tentar casar coisas que são do seu interesse e que, assim, eu preciso, igual a gente. Eu e você, a gente faz a divulgação com a Jéssica. É uma coisa que é do meu interesse, é interesse da Jéssica. E a gente faz uma coisa legal. E, assim, é uma Sim. coisa que não é maçante, é uma coisa interessante, legal, a gente sempre faz diferente. E também tem essa. Eu acho, assim, muito importante essa parceria. Conexão. Exatamente, essa parceria, essa conexão entre com quem você tá trabalhando. Porque a pessoa, assim, ela te deixar ser você quem você é. Exatamente. Porque quando você tá fazendo uma divulgação, você tá falando. Mas você tem que falar do seu jeito, como o público está acostumado a te ouvir. Claro que às vezes você vai ter que falar algo mais técnico. Como uma pessoa que usa aquele produto, né? Exatamente, porque eu vou estar dando o meu testemunho. Eu vou estar falando como é, o que que eu sinto, como que funciona, para as pessoas que verem, elas vierem a ter, tipo assim, desejo de usar aquilo. Exatamente, ser algo real, sincero. Real, verdade. Deixa eu falar uma coisa, assim, você prefere quantidade ou qualidade? Com certeza qualidade. É porque assim, Boa essa pergunta, né, Kalana? Você prefere ter uma quantidade de divulgações ou você fazer um tanto de divulgação com qualidade? Eu acredito que qualidade, porque assim, às vezes a gente perde algumas oportunidades na vida quando a gente tá com essa questão de quantidade, porque a gente faz mal feito. Né? Porque tudo que você pega em excesso, pra você gera uma carga, né? Gera uma carga, você faz mal feito. E eu sou da seguinte condição: eu prefiro ganhar menos, mas fazer bem feito. Eu prefiro ter menos parcerias, mas fazer bem feito. Porque eu coloquei uma coisa na minha vida. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Eu falei, Uau, essa menina é power. Eu falei que na minha vida que eu vou fazer bem feito, eu vou chegar lá, eu vou arrasar, a pessoa vai dizer, nossa, Dani, maravilhoso, nossa, Dani, eu amei. E assim, e aí gera a questão da identidade, da questão da parceria, de você ter conexão. É a pessoa olhar a divulgação do jeito que você fez e falar assim, Dani, maravilhoso. E eu tô divulgando do jeito que eu sou, de uma coisa que eu gostei, que eu me senti, sabe? Então, assim, essa questão de qualidade pra mim bate muito melhor, porque você se dedica muito mais e você agrega valor em você. E você agrega muito mais, você vai ser olhada e falar assim, não, vamos chamar a Dani porque ela faz bem feito, vamos chamar a Carla porque ela faz bem feito. Do que você pegar, certo, fulano faz pra um monte de gente, ele tá sempre na mídia, mas ele faz igual as coxas. Esse é o problema. É você fazer corretamente. O que é igual as coxas, cara? Que esse ditado igual as coxas? Ô, Cauaninha, senta aí, meu amor, que já estamos acabando, pra você descansar. Fazer igual as coxas é você fazer mal feito, fazer de qualquer jeito e fazer. Tá. E fazer. E fazer. Porque, assim, eu acho que, assim, você não tem que ir... porque, assim, como eu falei, depois que a gente vê o propósito da gente, a gente entende que tem muitas coisas por trás. Você não faz pelo dinheiro. Porque, assim, eu vejo, às vezes, umas pessoas fazem pelo dinheiro ou por estar na mídia. Tipo, claro assim, que o dinheiro é importante, né, amiga? Sim, não. O dinheiro é extremamente importante porque as pessoas, às vezes, fazem essa questão da divulgação, ser influencer, ser sua vida, ser sua profissão. Então, é extremamente importante. Mas eu acho que, assim, você tem que olhar por trás. Você quer só ganhar dinheiro, você quer trabalhar ou você quer influenciar pessoas, você quer mudar a vida das pessoas, influenciar, você quer né? ajudar as pessoas. De influenciar? Influenciar pessoas. Você influenciar a pessoa. Igual, Carla Lima, esse copo de água é muito gostoso. Tome. pH 10. Exatamente. E aí você vai pensar assim, nossa, cara,
eu nunca Mudou provei minha vida isso. essa água. Eu nunca provei isso, entendeu? E aí são coisas, é você ajudar. Eu acho que assim, o influenciar essa carreira, essa profissão, é você ajudar o próximo. Por isso que eu me identifico muito, porque assim, faz sentido, é cara. você ajudar. Eu tô dando uma dica. Influenciar. Você influenciar pro bem, né? Exatamente. Porque assim, quando eu comecei sem as divulgações, eu comecei dando dica. Eu comprava os produtos do meu bolso, mas eram produtos que eu usava. E aí eu falava, pessoal, usa esse produto pra fazer isso. Pessoal, usa isso aqui pra fazer aquilo. E aí eu ia falando pro pessoal e falando isso. E aí algumas marcas foram vindo. Eu já trabalhei com marcas que têm relevância. Por exemplo, G-Hair, que é produto de cabelo. É marca que eu já vi em salão. E assim, eles me viram por essa questão que eu comprei um produto deles e indiquei. Eles falaram assim, viu, a gente quer te mandar pra você experimentar. Aí você fala do jeito do que você gostou, do que você achou. Me manda um MacBook pra mim experimentar. Que eu ia perguntar mais uma coisa, mas o TDAH aqui, minha filha do céu, que agora me deu um branco. Mas é essa questão que eu tava te falando, do propósito de ajudar as pessoas. Porque, assim, eu sinto hoje, não sei se você concorda comigo, que a geração de hoje às vezes tá meio perdida, né? Total, né, gente? Nossa geração. Né, Cauana? Fala aí. Não, a nossa... Cara, vamos falar a nossa geração. É a geração Z que falam? Eu sei lá. Eu não sou a mesma geração que você, né? Porque eu nasci outra. depois do 2000, né? Ah, então eu sou geração mais ou menos, né? Eu sou a piorzinha. Não, tem piores. Cara, essa geração hoje é uma geração que quer tudo muito agora. Exatamente. Entendeu? É porque eles aprenderam muito imediato. Porque, assim, o que acontece? Celular. Internet, tá tudo na palma da mão. Igual assim, a gente tava vendo, né? Foi até com você que eu tava conversando. Da questão de assim, antes uma menina, quando ela namorava um cara, ela ia pra faculdade, ela tinha, vamos supor, 30 caras que ela tinha uma convivência. Você lembra que a gente tava vendo isso? Não lembro, mas vamos ver de novo. E aí, assim, ela tinha 30 caras que ela tinha convivência. Fora quem, assim, pra ela ter uma questão amorosa, sabe? E aí hoje não. Hoje ela tem um Instagram com opções. E aí tem. Ô, Cauã, que opção que nós... Aí... Eu não tô tendo opção nenhuma, gente. Me passa o segredo. Tô querendo. Vai voltando aqui. Não, mas é que assim... Não, mas a gente entendeu. Os contatinhos. Não, mas é que você tem o Instagram, tudo... Você consegue se conectar com outras pessoas muito mais fácil. Lembrei. Lembra? E daí, assim, hoje em dia a gente tem um cardápio digital, que é o Tinder, né? Porque, exatamente. As pessoas hoje, elas não veem, elas não querem, tipo, eu vou ficar com você por ficar. Não. Eu vou beijar na boca, eu vou festar, eu vou beber. E aí a gente vai ficar com uma e ficar com outra. Gente, estamos aqui por quê? Por problemas técnicos, né, amiga? Começando mais um... Cá Entre Nós! E agora... Parte 3! E agora vai. Agora vai, porque a gente, né? Vai. A gente... Cara, e continua tendo batom no meu dente. Deixa eu ver. Ótimo. Agora vai. Cara, É que a gente orou, então agora vai. É vida real, a vida real. E, gente, a gente tava falando no nosso podcast, né, dando andamento aqui, sobre relacionamento, né? A gente tava falando ali sobre as pessoas, Tinder, contatinho, sobre as pessoas hoje em dia não ver muito propósito em relacionamento, né? Que é a palavra que a gente mais usa nesse podcast. Aqui é O nome do podcast Se alguém quiser me dar uma propósito. plaquinha pra botar aqui, sabe, aquelas de madeira propósito, né? Vai É ficar o nosso top. assunto. E a gente tava falando disso, sobre os relacionamentos hoje em dia, né? Que existem vários tipos hoje em dia de relacionamento, né, Dani? Aberto, trisal, ventral, sei lá, Que cara, já não isso. sei. E a gente fala assim, não na questão só de relacionamento também amoroso, mas também relacionamento de parceiro de negócio, relacionamento de Família. amizade, relacionamento familiar, relacionamento de colega de trabalho. Então, assim, Exatamente. tem tudo esses tipos de relacionamento que a gente tem nos dias, na nossa convivência, na Sim. nossa vivência de vida. E a gente estava comentando, né, como hoje está difícil a gente manter um relacionamento ou encontrar uma pessoa que realmente queira, vamos cumprir o propósito junto, vamos construir algo, né? Porque hoje em dia a lista de pessoas para a gente escolher é grande, então a gente acha uma pessoa que, mas aquela coisinha nela não me agradou, então eu vou para a próxima. Ou o que acontece? A gente para de procurar e só fica, né?
Porque a gente tem essa dependência emocional de alguém na nossa vida, então a gente é fisiológico. É que Deus criou o homem e a mulher, criou as pessoas Adão e Eva. pra eles juntar. E é isso, um complementa o outro, então faz Exatamente. parte. Mas muitas pessoas hoje estão travadas, talvez, né? Não conseguem entregar para uma pessoa, para um relacionamento, Eu né? vejo muito isso, assim, a pessoa fala assim, porque provavelmente aconteceu alguma frustração passada, Sim. alguma coisa, a pessoa fala assim, ai, não, isso não é pra mim. Ter um relacionamento não é pra mim. Me relacionar, não posso me entregar, não posso responder na hora, não posso ser assim. Eu não sou assim, não. Eu falei, eu disse, Sou emocionada. eu sou emocionada, eu sou uma pessoa Intensa. intensa. Se é pra ser, eu vou falar, vou responder. Eu não vou Eu ficar também, de joguinho. sabia? Quer jogar joguinho? Por favor, compre um PlayStation, porque comigo o negócio é papo reto. Isso mesmo. E assim, o que acontece? Eu vejo por antigamente. Vamos fazer essa análise. Talvez a gente está errado na nossa opinião, mas lembrando Que é só a nossa sua opinião, não quer nosso dizer ponto que é o de certo, vista, né? Se você tem uma opinião diferente, a gente quer sim ouvir que você comente aí embaixo. Ué, mas vai saber, vai que é Deus falando através de nós. Escuta, assim, pega essa dica. o que a gente percebe, né? Antigamente, as moças, outros rapazes, né? Eles casavam cedo, né? Tipo, os pais arrumavam um casamento, aquela coisa, né? E hoje em dia, o que acontece? A gente vê os jovens cada vez mais cedo se relacionando, tendo vida sexual e cada vez mais cedo carregando uma bagagem de decepções, né? Sim. Porque antigamente, tipo, a pessoa namorava e transava, Só que sabia já casava. Só que aí o problema, eu acho assim, tem o problema nas ambas das histórias, porque assim, ó, por exemplo, a pessoa já casava com a primeira pessoa Sim. que via, aí às vezes tem um relacionamento frustrado, vive anos ali. Sim. Então, Tem assim, tudo eu acho isso. que o essencial, na verdade, é você encontrar seu propósito e se conectar com pessoas que tenham um propósito semelhante, porque, assim, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E aí, assim, você se conectar com essa pessoa e, assim, não ficar com essas barreiras, você se jogar Exatamente. e ser você. Porque o problema é que, assim, depois você olha para o passado e se arrepende e pensa assim, putz, eu não fui intensamente E eu. aceitar o outro como ele é e entender que Deus Porque está... o outro também vai aceitar a gente do jeito que a gente é. Então, o Entender relacionamento que a gente funciona tá assim. em melhoria, a gente está crescendo, evoluindo, né? Porque, sim, tem pessoas que eu nasci assim, esse é meu jeito. Síndrome de Gabriela. Essa síndrome, né? Mas entender que eu quero evoluir com você e você também tem que evoluir comigo. E assim, um relacionamento, ele precisa dessa questão da reciprocidade e ele precisa, assim, tipo, eu não quero, eu não gosto disso, mas ele gosta, ela gosta. Sim. Então, se doar, fazer Sim. para. E aí você acaba gerando um amor por fazer aquilo, porque você tá vendo a pessoa que você gosta estando do seu lado, vendo ela bem. Então, assim, nem sempre, às vezes, e eu falo isso tanto com família, relacionamento amoroso, Sim. amizade, tudo. Você se doar para a pessoa. E é assim, só que só funciona no relacionamento quando a pessoa é recíproca, ela te devolve. Portanto, você vê assim, tanto na família. Na família, a gente, às vezes, acaba passando por algumas situações porque a gente precisa conviver com aquelas pessoas. Mas num relacionamento amoroso, uma amizade, num relacionamento de negócios, se você não vê uma reciprocidade, você começa, tipo, ficar parar e perde amiga, a vontade. entender que você pode escolher, entendeu? Que o amor é uma escolha. Então, hoje, você pode escolher onde você quer estar. Se você quer estar num relacionamento tóxico ou num relacionamento sadio, né? Saudável para você. Porque às vezes a gente tá muito carente, muito, né? Dependente emocionalmente e a gente acaba atraindo essas coisas, né? Pra nossa vida. Sim, e aí... E acaba entrando. E esse problema, aí é aquela questão que eu acho que eu já falei, não sei se ficou na parte da parte do podcast, da questão da terapia, né? Que é Sim. extremamente importante. Porque pessoas autoconhecimento. feridas ferem pessoas. Sim, e na terapia a gente se autoconhece, a gente sabe o nosso limite. Só que quando você está disposto, não adianta fazer por fazer. Ai, vou fazer pra ver. Não, você tem que fazer. É que assim, na vida, quando você vai viver, você tem que viver intensamente, fazer tudo que você tem vontade. Assim, dentro dos limites que os direitos humanos permitem, mas você fazer tudo que você tem com vontade e com afinco, porque com certeza você vai conseguir realizar seus sonhos, você vai ficar muito feliz e você vai se sentir realizado. Você vai estar pensando assim, cara, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, Sim. eu tô vivendo a minha vida, eu olho pra trás e penso, E nossa, que maravilhoso. né? Intencionalmente de cumprir os seus sonhos, seus propósitos, né? Propósito, gente. A vida é, né? É que Resumindo, não tem. isso. Porque se você não for realizar isso aqui,
que a sua porque vida? assim, ó, você vive em vão? Você vive Né? pra ficar passando um dia depois do outro? Não. Você vive Quer deixar pra... algo pros seus filhos, quer Você deixar quer algo... deixar um legado. É sobre isso, né? Como a gente tava falando dessa questão de encontrar pessoas, né, na nossa vida, é porque, assim, eu acho que essa questão de você fazer esse network, fazer essa conexão, porque eu acho, assim, que desde com você entrar num restaurante, desde você conversar com o faxineiro, o cara que limpa tudo lá, você conversar com o garçom, com o gerente, com todo mundo, com o dono, ele vai te agregar alguma coisa, porque tem algum motivo dessa conversa estar rolando. E assim, eu sempre falo que em todos os relacionamentos que eu tiver na minha vida, indiferente do formato que for, eu quero que a pessoa venha pra somar e eu quero somar na vida dela e eu quero construir um império com ela. Eu quero encontrar alguém que esteja ao meu lado pra gente construir um império junto, pra que assim, o meu legado fique marcado. Eu não quero vir aqui e quero ser esquecida, eu quero ser marcada, eu quero ser lembrada pelo meu legado. Hoje eu até fiz uma postagem sobre essa questão do legado, porque eu quero fazer essa diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas pensem assim, meu Deus, nem que seja, onde é que essa doida tá? O que ela tá fazendo da vida? Sim. Porque, assim, eu acho que quando a gente marca na vida de uma pessoa, quer dizer que a gente agregou alguma coisa, em algum ponto. Então, eu acho que, assim, eu penso assim, nossa, então eu tô cumprindo a minha missão aqui na Terra. Sim, exatamente. Isso, acho que todos nós deveríamos ter essa vontade, né? Mas, às vezes, as pessoas se acham muito incapazes, né? Que elas não vão conseguir, que isso não é pra elas. Mas eu acredito, assim, que quando a gente... Tem Sim. também o conhecimento pessoal seu, entende? Sim. A motivação da vida tem essa A conexão gente com busca Deus. se curar, né? Porque, gente, a gente... É sempre o eu primeiro, É. não é ser egoísta, mas é você primeiro pra você ter uma relação com alguém. Exatamente, para você poder ajudar e fazer alguma coisa acontecer, né? E o que mais que a gente pode estar falando hoje para essas pessoas, amigas, sobre relacionamento? Para fechar, assim. Eu acho assim que pra fechar, eu vou dar uma dica aqui. Dica Dani Cleve. Dica Dani Cleve, assim, na verdade uma questão de experiência assim de vida, mas assim, se você quer ter alguém ao seu lado, você, diferente de qualquer tipo de relacionamento, quando a gente tá falando aqui, você busque se curar, busque uma terapia, busque se conectar com o seu ser interior, tenta entender por que você tá fazendo essas coisas, o que tá acontecendo, tenta entender por que Deus te mandou nessa terra, por que você tá fazendo Sim, isso, e aí você pega e busca a você, e pode ter certeza que você não precisa procurar. Deus vai te enviar pessoas, Amém. vai te enviar relacionamentos, pessoas pra você se conectar, e você alcançar os seus sonhos, porque sozinho ninguém consegue. Sim. Mas quando a gente tem um companheiro do lado pra erguer a gente, quando a gente tá lá nos momentos tristes, é aí que você consegue, é aí que tá a virada de chave. E aí, quando ele também estiver nos momentos tristes, você pega e reergue essa pessoa, porque é assim a parceria, é uma cumplicidade. E entender, né, amiga, que até os relacionamentos que não deram certo, frustrantes, nos ensinaram. Exatamente, Né? faz parte da sua história, não define Sim. quem você é, mas ele te auxilia a chegar onde você precisa chegar. Eu quero fazer uma pergunta pra gente fechar aqui nosso podcast. Assim, se você tivesse a oportunidade de falar para milhares de pessoas, para o mundo, e essas pessoas te ouvissem hoje, qual seria a sua fala para a vida delas, entendeu? Quero que você olhe para aquela câmera e fale, se hoje tivesse a oportunidade de milhares de pessoas no mundo estarem te escutando, o que você falaria para essas pessoas hoje? Vai parecer clichê o que eu vou falar, mas é muito real. Por mais difícil que pareça estar o momento da sua vida, por mais triste que você possa estar, não desista. Não desista porque, assim, quando o seu futuro é brilhante, que todos nós temos um futuro brilhante, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Ele vai te dar a força. Basta você crer nele, você acreditar na tua história, acreditar em você, porque com certeza você é capaz e você consegue realizar tudo que você sonhar. Às vezes as frustrações vêm, você não consegue alcançar alguma coisa porque não é o momento, mas com certeza vai chegar. E eu falo isso porque na minha vida eu passei por inúmeras frustrações, inúmeras coisas, e assim, eu sou muito nova, mas eu vivi bastante, eu sei essa questão da vivência, eu tô falando da minha experiência de vida. Então, se eu tenho uma palavra pra te falar para milhões de pessoas que estiverem me escutando,
escutando é: acredite em você, pois sempre é possível, o milagre sempre vem e Deus está sempre ao seu lado. E ele abre portas, né, amigo? Portas que estão fechadas. Eu acredito muito nisso. E hoje a gente estava escutando essa pregação de manhã. E Deus abre portas quando a gente não vê nenhuma solução, gente. É incrível caminhar nesse sobrenatural. É porque a gente fala do que a gente está vivendo, né, amiga? É impressionante porque, assim, cara, com tudo que aconteceu na minha vida, eu achei, tipo, minha vida acabou ali. E eu falo que Sim. eu morri com o que aconteceu na minha vida. Mas eu renasci. Renasceu E como águia, né? eu renasci, assim, que eu não sei explicar o brilho, a luz, o entendimento, força. a força. Eu sou uma nova pessoa. Então, assim, por mais difícil que possa ser, eu sei que às vezes o que eu passei não pode ser o que você tá passando, o que a Carla passa pode ser o que você não tá passando. Cada um tem sua cruz que tem que carregar. Mas eu acredito que quando você confia em você confia no processo, confia no que Deus tem pra você, confia na tua história, isso tudo é capaz de ser resolvido. É processo, né? Essa palavra que você falou tem muito com propósito, né? Porque quando eu entendo o meu processo e eu aceito o meu processo, né, amiga? Porque o teu processo de cura... Temos uma convidada chegando. Quem que é? Calma aí. Né, falando sobre o processo, né, esperar nossa... É ao vivo, gravado ao vivo é assim, eu quero o podcast desse jeito. E ela tá chegando para interromper aqui tudo. Fazer Mas o quê? pode vir aqui dar um oi, que o povo O povo quer te ver. gosta. Venha. Bom que ela vai pôr o coisa no ouvido e vai ouvir se nós Vem tá aqui. saindo. Ó, Nós já gente, tá, chegou. olha, nós já tá até chorando. Chegou essa mulher maravilhosa. Maravilhosa! Conectada com Deus! Gente, eu não vim preparada pra isso. Tá tudo bem. Pode. Fiz Vai se lá preparar. e põe o fone pra Vai lá e escutar. põe o fone e vai ouvir nós. Ver se tá funcionando. É, nós estamos Amiga, quase pelo outro terminando. lado, você não vai conseguir passar aí. Estamos quase terminando, amiga. Você parou, limpa o dente. processo. Vê se todas as câmeras estão funcionando e vê se tá saindo áudio. Acho aí. que tá. Bota esse fone aí que tá pendurado mesmo. Esse aí. Só esse que tá funcionando. Pode pôr no ouvido. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, ela também? Então tá. Vai, processo de cura. É, tá. O que eu tava falando? Esqueci. Sobre o meu processo de cura. Ah, é diferente, verdade. certo? Vamos ver assim. Então, a gente tava falando aqui sobre o processo, né? Então, o teu processo pode ser mais demorado que o meu processo, entendeu? Então, entender o processo que eu tô passando é muito importante. E assim, é impressionante que, assim, às vezes as pessoas, elas passam por situações semelhantes, e aí o que acontece? Elas não respeitam e não entendem o processo do outro. E às vezes elas tentam puxar você pro mesmo processo. E esse negócio é difícil, porque você tem que entender que o outro tá naquele processo e tentar não julgar e também não ferir essa pessoa, porque, assim, o julgamento machuca muito, né? E, assim, ver que o importante é a pessoa tá bem, tá feliz, você vê, assim... Então, eu acho que essa questão do processo faz muita diferença, porque, assim, o que eu vivi, às vezes, você pode ter vivido a mesma coisa, E demorar anos pra... Exatamente, porque é de cada um, graças a Deus, Deus fez a gente diferente. Né? Então- Diferente dos iguais. Deus fez a gente diferente. Então, assim, a gente tem essa individualidade nossa, né? Outra coisa, quando entra em processo, né? A gente começa a comparar o nosso processo com o outro. E a comparação é algo que nos destrói, né? Porque a gente fica comparando o Porque outro. você pode se inspirar, Exatamente. mas não bitolar naquilo e achar que aquilo vai ser exatamente o que vai acontecer pra você. Não, porque você tem sua vivência de vida. Cara, você não nasceu no mesmo dia que a pessoa, você não Exatamente. viveu, não Deus tem te o mesmo... fez único. Exatamente. Deus te escolheu. Você não tem o mesmo pai, a mesma mãe, não tem a mesma educação, tudo. Não tem como você único. basear. Por isso, amiga, Nem eu sempre gêmeos falo. que passam pela mesma situação, que nasceram de pai e mãe, têm a mesma criação, estudaram junto, são pessoas iguais. Não, todos nós somos únicos, seres únicos, e Deus Ai, tem uma mágico, história. né? Ser Mágico. única, me sinto. Eu me sinto também. E eu sempre falo, cara, Deus me fez única. Então, tipo, eu não tenho que ficar me comparando com ninguém. A minha história não tem que ser igual. A minha vida não. Não, a minha história é a história que Deus tem pra mim, né? Amém. Amém. E a gente vai encerrar, né, amiga? Porque isso. essa menina engole o rádio, né? Engoliu o rádio. Ah, e você também não gosta quase de falar. E, na verdade, nesse pedaço que a gente tá fazendo, falou bem menos, que no outro tava bem mais. Ai, gente, histórias de podcast. Aí eu só quero agradecer por você me convidar, por estar aqui, por se eu eu não poder. Quero agradecer por você ter me chamado aqui pra gente conversar, pra eu contar um pouco da minha história, porque como eu sempre falo, de nada adianta acontecer tudo isso, eu ter essa história e eu não passar adiante, eu não passar minha
minha experiência, não passar o que Deus me mostrou, o que eu aprendi na vida, pra eu poder agregar isso na vida das pessoas, porque é isso que eu quero. Eu quero auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas a elas chegarem em algum caminho, mesmo que seja tirando esse copo daqui e colocando em outro lugar, que se eu te ajudei, esse é o meu propósito, esse é o meu sentimento. Então eu espero que eu tenha ajudado muito vocês, que vocês tenham aprendido. Desculpa as minhas falhas, mas eu sou um ser humano, né? Deus não me fez perfeita, mas eu quero agradecer por você me dar essa oportunidade aqui e espero ser chamada outras vezes. E eu quero fazer um podcast que eu falei aqui, contando história de criança que eu aprontei, porque eles vão dar muita risada. Ai, meu Deus, olha. Vamos achar alguém que aprontou também bastante, porque eu nunca aprontei. Eu aprontei horrores, eu era puro piazão. A Denise aprontou muito? Também, bem tranquilo. Ixi, meu pai e minha mãe... Eu vou chamar teu pai aqui. Meu pai vai me surrar, isso sim. A Daniela? A Daniela, não sei o quê. Vai começar a lavar roupa suja que o povo já vai saber o exposed da minha vida, né? Já vai pegar como é que fala? Pegar um relatório, a ficha, vai puxar minha capivara, já vai saber de tudo. Cara, eu não sabia o que era isso aqui em Pitanga. Puxar capivara. Denise, você sabe o que é puxar capivara? Cara, eu sempre quando eu me relaciono com puxar qualquer capivara. Quando eu me relaciono com qualquer pessoa, qualquer coisa, negócio, relacionamento, eu puxo a capivara da pessoa. Eu quero saber se o povo sabe o que é puxar capivara. Comenta, né, amiga? Comenta. E a gente quer que vocês comentem aí o que vocês estão achando, né, do podcast, se a história é legal, se vocês têm alguma ideia do que trazer. A iluminação, né? Como que tá o áudio, né? Tudo aí. Estamos aprendendo, né? Mas a gente é simples, mas a gente é boazinha de coração. Então, amiga, obrigada por você estar aqui, né? Compartilhando a sua história, a sua experiência, abrindo seu coração para as pessoas, né? E tá aqui Pela terceira vez. Pela terceira vez, ter que vestir a mesma roupa, se maquiar. Cara, não foi fácil, né? Mas eu creio que Deus vai honrar esse podcast, entendeu? Vai ter muita curtida, muito comentário. Vamos viralizar. Porque não foi fácil esse podcast. Não. Muita luta. Muita luta, mas é que a gente é brasileiro e não desiste. Isso mesmo. E eu só quero falar uma coisa pra vocês. Sigam meu @, aí, Insta, Dani Cleve. Tem que fazer meu marketing, cara. Siga lá, vai ver minha vida. E siga e siga o Instagram da Kalima Fotografia. Oficial. Kalima Oficial. Porque eu vou ser oficial A gente vai colocar os arrobas aqui embaixo. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho de notificação. Faz seu comentário. E agora... Até o próximo Caê!